Eu queria dizer uma coisa para vocês aqui. Eu estou aqui com o Dr. Guilherme Shelby, que é um procurador federal, porque são assuntos que têm questões legais e eu falando, é o pastor, eu também sou psicólogo, é o psicólogo. Então eu trouxe alguém que tem um respaldo de conhecimento. Mas deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Sei que vocês estão ouvindo na mídia a questão de ideologia de gênero. Nós não estamos falando de ciência de gênero, estamos falando de uma ideologia. Qual é o jogo que está aí? Esses esquerdopatas descobriram, tá? Isso aí é grande a história. A história é grande. É o seguinte, a família é o último reduto de autoridade que existe. Então eles querem que um grupo político, uma elite política, determine sobre a sociedade, tirando a autoridade dos pais. A ideologia de gênero, tá? Ela libera tudo. Eles não falam, porque não interessa ainda falar devido à rejeição da sociedade. Mas a ideologia de gênero, que já tem muita coisa que nós estamos vendo aí na escola, é sexo bestial, é incesto, é a pedofilia, é o homossexualismo, todo tipo. É engraçado que eu já tive tanta discussão de que o camarada nasce homossexual e tal, e agora eles optaram pela ideologia de gênero. Ninguém é nada, nem hétero, nem homo. Você é o que você quiser ser na hora que você quer. A questão é que é uma ideia ideológica para tirar o poder da família. Tem um projeto de lei, ok? Feito por um deputado do PT, um deputado do PSOL, que autoriza, para dar autorização a crianças de 12 anos a mudarem de sexo sem pedir consentimento a pais. Que loucura é essa? Aonde nós vamos chegar na sociedade? Até onde nós vamos, tá? Com o abuso, tá? De uma... querendo ensinar, né? Eu acho que é uma cortina de fumaça, doutor Guilherme. Vamos ensinar. Ensinar o quê? A criança, que ainda não está preparada para certas coisas, e como foi dito aqui, artigo 229 da Constituição, quer tirar dos pais a autoridade da educação, a autoridade que eles têm na sua família e passar para a escola? Aí, meu amigo, aí não vai dar certo. Esse é que é o problema. Estão abolindo, doutor, Dia dos Pais, estão abolindo Dia das Mães, estão abolindo das escolas. Quer dizer, estão explodindo com tudo para poder chegar nesse centro que é a família. Pastor, eu tenho um exemplo bem caracterizador dessa luta. O que eles querem, na verdade, é manipular a mente das crianças. Porque com as pessoas adultas, eles não querem debate, porque eles não vão conseguir conquistar ninguém. Então, o que eles querem agora? O debate vai ser nas escolas. O debate desses grupos minoritários radicais é exatamente em creches e escolas, com as crianças. Então, numa sala de aula, que debate vai ocorrer entre crianças de 6 ou 8 anos e os seus professores? Não tem. Não tem debate, Não porque tem a debate. criança é vulnerável. A criança, ela é alguém que está em formação e ali ela não está na presença dos pais. Eu quero dizer que a maioria dos professores discorda dessas políticas. A maioria dos professores, pastor, são homens e mulheres de bem, mas estão sendo obrigados por documentos da educação, obrigados por materiais didáticos, livros na escola, que tratam desses temas, e o professor acha que ele deve ministrar essas aulas. E tem um dado, doutor Guilherme. O Congresso Nacional, o ano passado, rejeitou a ideologia de gênero. Quer dizer, como o legislador rejeita essa ideologia e agora, há 8, 9 dias atrás, eles tentaram de novo e a Câmara dos Deputados rejeitou novamente a tentativa de se colocar a ideologia de gênero como um assunto que, na verdade, como o doutor Guilherme falou, é uma manipulação vergonhosa das nossas crianças. E por falar nisso, tem um videozinho aí interessante sobre essa questão da criança, não é? Se ela está preparada, se ela não está preparada, como é que essa história... Vamos colocar aí. A fragilidade psicológica da criança e do adolescente é consenso mundial. A Organização Mundial da Saúde elaborou relatório, por exemplo, que constata que crianças são induzidas abusivamente ao consumo de cigarro pelo simples fato de serem expostas à imagem de pessoas fumando em filmes. A recomendação da ONU
é de não permitir a menores de 18 anos assistir a estes filmes. E aí, doutor Guilherme? Acabamos de assistir, pastor, a Organização Mundial da Saúde reconhecer a fragilidade psicológica da criança diante da simples imagem de pessoas fumando em filmes. Ou seja, é a ONU que está dizendo que as crianças, por uma simples imagem, crianças e adolescentes, podem ser gravemente influenciados a iniciar o consumo de cigarros. Ora, da mesma forma, comportamentos sexuais, exposição à pornografia, ao erotismo ou a cenas impróprias para a idade dessa criança. Agora eu me refiro a questões sexuais, a questões ligadas a comportamentos adultos, que a criança não tem capacidade de entender e vai ser levada a praticar aquilo ou a, conforme o seu entendimento alterado, a comportamentos que não seriam naturais. Então, nesse sentido, é que a Constituição estabelece uma ordem. É a Constituição, de novo, que nós vamos falar. Ela estabelece uma ordem para a União. União Federal, você é obrigada a classificar de forma indicativa os programas de rádio e televisão com o objetivo de proteger as crianças de programas que sejam inapropriados ao seu entendimento. Então isso aí está na lei. Na Constituição. Está na Constituição. Tem que ter classificação indicativa, certo? Para as crianças, como é que está lá, doutor? A União é obrigada a classificar de forma indicativa os programas de rádio e televisão, tendo em vista a fragilidade psicológica da criança. E eu acrescentaria a psicologia. Veja só, a psicologia é clara em dizer que até os 12 anos, criança é um ser em extrema fragilidade psicológica. Ele está muito sujeito à influência e às sugestões, não apenas do ponto de vista do consumo, mas também das práticas morais relativas à sua formação pessoal. Então, a criança precisa ser protegida até mesmo de informações. É por isso que a lei, de novo vou falar de uma lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele determina no artigo 79, lei no Brasil, artigo 79, as publicações dirigidas a crianças e adolescentes devem respeitar os valores éticos da pessoa e da família. De novo, é uma lei que diz o seguinte: a criança possui uma fragilidade psicológica, o adolescente também, e por isso, todo material, publicações, dirigido a criança e adolescente, deve respeitar essa vulnerabilidade psicológica da criança. Eu vou pedir, porque nós estamos vivendo uma situação tão incrível, de tanto abuso, de tanto desrespeito às leis, que você, que está dentro da legalidade, é chamado de otário, de retrógrado, de idiota, de conservador. E quem está burlando a lei é que é o moderno, é o progressista. Repete, doutor, repete a lei. Isso aí é uma lambada. Repete, isso aqui é lei no país, gente. E nós estamos com cara de tacho, deixando uma minoria ideologicamente destruir toda a história de uma pessoa. Porque aí eu sou psicólogo. A criança não sabe diferenciar entre sugestão, informação e ordenança. Quer dizer, o ser informação, que vai determinar sobre toda a historicidade dessa pessoa, está sendo detonado por uma minoria ideológica que está infringindo, errando, contrariando, ilegal, uma lei que protege as crianças e querendo introduzir isso na escola para atingir teu filho sem a sua autorização. Repete a lei, por favor. O artigo 79 da Lei 8.069, o Estatuto da Criança e do Adolescente, determina que toda publicação, material didático, revista, qualquer publicação dirigida ao público infanto-juvenil, essa é a dicção da lei, deve respeitar os valores éticos da pessoa e da família. Por quê? Porque também o artigo 249 do Estatuto diz assim: a família que não criar bem o seu filho poderá ser punida. Então veja só, se a família pode ser punida por não criar bem o seu filho, é natural que a formação moral desse filho, e isso implica sexual, porque você imagina, pastor, a criança de 6, 7 anos, que é apresentado, como está acontecendo em materiais didáticos de todo o Brasil, o tema masturbação. A criança na escola, que sem autorização, sem o conhecimento da família, isso é muito grave, a família está sendo enganada. Na escola, a criança de 6, 7 anos, que deveria estudar português, história, ao invés disso, os professores estão sendo usados
para orientar ou informar, entre aspas, as crianças sobre masturbação. Então, essa criança, muito antes do que devia, e sem o conhecimento dos pais, está sendo levada à erotização. O Brasil, que já é um país, um dos principais destinos mundiais de sexo com crianças, isso é reconhecido pelo mundo. Nós somos um dos países mais procurados pelos pedófilos para manter sexo com crianças. Agora, as escolas vão participar de um processo de apresentação de temas eróticos, obscenos, do ponto de vista da família. Eu tenho certeza que nenhuma família, a maioria das famílias brasileiras, não autorizaria um menino, uma menina de 7, 8 anos a ser orientada sobre masturbação por um professor. Eu tenho certeza que nem os professores, mas estão nos materiais didáticos e especialmente nas orientações da educação brasileira.